Olá, meus amigos, tudo bem com você? Iniciando aqui mais um podcast da Febracis Curitiba. Hoje, com uma convidada extraordinária, eu sou suspeito para falar, uma das primeiras pessoas que conheci, né, quando vim morar aqui em Curitiba, uma das pessoas que deu a maior força, né, para que eu viesse morar aqui, e hoje isso já é real, já se concretizou. Uma das primeiras pessoas que me disse, através, né, Deus falou através dela, que aqui era o meu lugar, o meu destino, era onde eu devia estar. Recebam aí, nesse momento do nosso podcast, a nossa convidada Bianca Amaral. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, gratidão, Fábio, muito obrigada. Naquele momento eu senti Deus mesmo. Caraca. Tanto que eu te falei, você tem que estar aqui. Gratidão. E que bom que você veio, que você faz a diferença total aqui pra gente. Amém, minha amiga. Obrigada pela honra de estar com você aqui hoje. A honra toda nossa em te receber. Obrigada. Obrigado. E, meus amigos, antes de iniciarmos aqui, eu quero fazer a apresentação dessa pessoa ilustre que veio participar, que veio nos visitar, que veio entregar conteúdo, entregar sua experiência, entregar tudo que ela tem aqui. Então, preciso ler, tá, gente? É tanta coisa que não dá para decorar, né? Bianca Burtolini Ferreira do Amaral é uma cristã e mãe dedicada, casada com Rudá e mãe de 3 filhas, com 22 anos de experiência como psicóloga e Master Coach certificada, palestrante e autora de livros sobre o sucesso feminino e equilíbrio emocional. Além disso tudo, também é professora universitária, é empresária proprietária da Web Skills, oferece mais de 1.600 cursos EAD. Caraca! Bianca se destaca no meio digital com seus livros e e-books, inspirando pessoas a alcançar o sucesso com propósito e valores sólidos. Caraca, que currículo, hein, minha amiga? E já quero lançar uma pergunta para você. Por onde que você começou desse currículo tão grande? Onde foi o início? Há 22 anos, quando eu me formei em psicologia. Então, eu diria que há 27, que era uma graduação, ainda é uma graduação extensa, são 5 anos. Então, foi na psicologia. Então, eu sempre tive essa questão da saúde mental, da inteligência emocional, o gosto por cuidar de pessoas, pelo apreço pela mente, desde muito nova. Não tinha um plano B. Nunca pensei, eu quero ser isso ou aquilo. Eu queria cuidar de pessoas. E era de saúde mental. Então, eu fui para psicologia e foi ali onde tudo começou. Caraca, há décadas atrás, né? 22 anos. E depois disso? O que é que veio acontecendo? Depois disso, no decorrer da jornada como profissional, surgiram os primeiros convites para ministrar palestras. Então, foram palestras em várias instituições. Então, eu já palestrei em hospital, ia para a clínica, ia para a empresa. E aí foi um processo. Tem coisa que você aprende a gostar e tem coisa que vai saindo. Legal. E hoje, o que ficou? A clínica e a palestra, que são os meus 2 grandes amores, eu diria assim, profissionalmente. E o primeiro livro que eu escrevi, inclusive, tem a ver com clínica, que é sobre o equilíbrio emocional, e o segundo com a palestra, que é sobre mulheres palestrantes, como você monetizar e viver de palestras de fato. Caraca, minha amiga, que legal. Não tenho dúvida que está ajudando muita gente, muitas mulheres principalmente, né? E é sobre esse ponto que eu quero entender um pouco mais. Olhando o seu currículo aqui, esposa, mãe, empresária, escritora, coach. Caraca, qual que é o segredo para conseguir ter esse equilíbrio, conseguir fazer tudo isso e ter equilíbrio em todas as áreas, ter resultados positivos em todas as áreas? Qual que é o segredo? É coaching. Caraca. É coaching, porque Perfeito. o equilíbrio veio depois do método CIS. Até então eu era uma fazedora, ia fazendo conforme desce, no tempo que desce. Depois que eu fiz o método CIS e entrei na jornada, o meu primeiro CIS foi o 229, que foi aquela edição de Orlando. Sim. E entrei na jornada e eu comecei a entender sobre os pilares, sobre a importância da roda andar, de fazer as coisas acontecerem e trabalhar a agenda da vida extraordinária e canalizar o foco para os meus sonhos e entender que não era no tempo que sobrava, que eu precisava ter uma organização de fato para as coisas que eu fazia terem qualidade. Então, isso faz muito pouco tempo. É coisa de 3 anos para cá, de fato, que as coisas começaram a andar. Foi depois do CIS. Caraca, Bianca, que legal. E como que era a Bianca antes do método CIS
E depois do método Siso, quais são as características? O que é que mudou para você lá? Tudo. Tudo. Eu sofri, de fato, a famosa metanoia. Eu olho para trás, eu olho as minhas fotos, eu não me reconheço. Não sei quem é aquela Bianca, aquela identidade não conecta em nada. Caraca. Hoje em dia, de 3 anos para trás, eu acredito que eu tenha muito pouca coisa. Eu tenho a minha família. Mas até os meus pertences, as minhas coisas pessoais mudaram. Então eu olho e não me vejo mais aquela Bianca. Ainda bem. Ainda bem. Que bom, porque hoje eu tenho propósito, hoje eu tenho valores, a minha vida cristã, a minha família, o trabalho, é tudo mais alinhado e muito mais organizado. Mas, de fato, não tem como eu te dizer que o coaching não fez parte disso. Perfeito. Porque é graças a essa metodologia que houve a transformação da Bianca pessoa, sim, em identidade, para depois ter a mudança profissional. Caraca, que legal. Então começa no ser. Começa no ser. Depois o fazer, depois o merecer, o ter. Tudo. Né? E foi muito bom você falar sobre essa questão da metanoia. Né? E para o pessoal que está nos assistindo, a metanoia nada mais é do que a mudança de crenças através de lugares certos, pessoas certas e conhecimento certo. Então, como a Bianca trouxe aí, ela passou a frequentar os lugares certos, né, Febracis, imagino que outros lugares certos também, passou a se conectar com as pessoas certas, pessoas com os mesmos propósitos, querendo crescer, evoluir, né? Ninguém é perfeito, mas pessoas na busca do que você também tem buscado, uma vida extraordinária, uma vida abundante e conhecimento certo. Quando você está nos lugares certos, conectado com as pessoas certas, recebendo o conhecimento certo, bum! Uma explosão de novas crenças, sinapses neurais. Elas são criadas a partir dali e não tem como mais você voltar a ser quem era. E só acrescentando, a gente fala muito sobre lugares certos, pessoas certas, conhecimentos certos. Mas é importante também que, ao mesmo tempo que eu busco tudo isso, eu também me separe, me afaste dos lugares errados, das pessoas erradas, dos conhecimentos errados. Então, quando eu consigo juntar tudo isso, buscar o que é certo e eliminar o que é errado, é impossível eu não passar a ter uma vida de qualidade, não viver uma vida extraordinária e abundante. E seguindo esse conceito, Bianca, foi doloroso para você? Foi leve? Foi fácil se afastar de lugares, pessoas e conhecimentos? Foi leve, porque a palavra que eu penso que começa a reger a vida é a intencionalidade. A partir do momento em que a gente entende que não tem como estar no lugar certo, mantendo algum espaço no lugar errado, você tem que fazer uma escolha. Perfeito. E tem que ser uma escolha fácil, porque é o melhor para nós, não pode ser doloroso. Então, para mim, não foi. Eu deixei, não olhei para trás. E simplesmente perde a conexão. Então, hoje o meu grupo de amigos, ele é cisado. Eu brinco, cisado. Mas os que não são, a gente já resolve e manda no próximo. Sim. Então, são amigos que preconizam inteligência emocional. Estamos nos lugares certos. Os assuntos são diferentes nas rodas de conversa. São assuntos que promovem conhecimento, engajamento, intencionalidade o tempo todo. É a palavra que rege minha vida hoje, eu penso que é a intencionalidade. É pensar o tempo todo no que eu estou fazendo, no que aquilo vai me transformar em alguém melhor e no quanto eu consigo transformar pessoas através de mim mesma. Porque um dia isso chegou até mim. Que legal. Teve uma primeira pessoa que trouxe. Então, através de mim, eu busco replicar também para os outros ao meu redor. Perfeito. Olha quantos pontos legais você trouxe aí, né? A palavra intencional, né? Então, o quanto nós precisamos ser intencionais no nosso dia a dia. Em todos os pilares, nas amizades, nas conexões, no conteúdo que eu acesso, no conteúdo que eu deixo de acessar, ser intencional com a minha esposa, com o esposo, com filhos, com pais, com amigos, né? E quando eu não sou intencional, automaticamente eu estou aceitando o que o mundo tiver, o que ele quiser me dar. Né? E muitas vezes não são coisas boas que ele vai trazer. Né? A outra parte que você trouxe aí que eu achei bem legal é quantas pessoas estão sendo transformadas através da sua transformação. Então, para que você hoje possa ser essa coach de alta performance, essa empresária de alta performance, conseguir ajudar pessoas, inclusive mulheres, você teve que se transformar, você teve que se permitir, você teve que viver toda essa jornada, o processo. E a gente fala que o processo, a jornada, ela nunca acaba, né? Sempre tem algo que a gente precisa buscar, se transformar, crescer nesse sentido.
Minha amiga, olhando um pouco mais agora, vamos entrar mais nessa parte business, né? Como que é a sua rotina hoje? Eu entendo que você faz bastante coisa, mas onde que está o foco maior, empresarialmente, no business falando? Veja, as pessoas não têm noção de como é nosso estilo de vida olhando. Aparentemente, agora nós estamos em férias escolares. Eu tenho 3 filhas, uma de 16 no terceirão e gêmeas de 6. Caraca. Nas férias, para minha rodinha de inteligência emocional estar rodando, eu acordo 4:30 da manhã. Eu começo a atender o primeiro 5 da manhã. Caraca. O segundo às 6. O terceiro às 7, antes da primeira acordar. Para preparar o café da manhã e agora levar para o colégio e voltar e conciliar. Então, muitas vezes eu encontro até durante o dia alguém, por exemplo, no clube que eu frequento, a pessoa deve pensar, nossa, a Bianca está passeando o dia inteiro, não tem noção que eu já acordei às 5 da manhã. E atendendo durante 2 meses seguidos, 5, 6, 7 da manhã. Todos os dias. Quando as pessoas estão acordando, você já acabou o seu terceiro acabei atendimento. o terceiro atendimento. O meu foco, a maior parte, como você me perguntou, é a psicologia. Certo. É a clínica. Tá. Os atendimentos de coaching, eles levam mais tempo, em torno de 2 horas e pouco. Sim. Então, assim, eu vou retomar eles semana que vem, quando as pequenininhas voltarem para a escola. Legal. Porque o tempo foi restrito. Então, o meu primeiro profissional ali está na psicologia. O segundo eu vou dividir entre o coaching e as palestras. Tá. E pelo menos uma vez por semana eu estou dando palestra em algum lugar. Eu fechei grupos com algumas empresas onde eu faço uma espécie de café com colaboradores, com gestores, com gerentes. Então eu vou semanalmente a alguma empresa para a gente fazer esse networking ou fazer alguma ferramenta de acordo com a necessidade e com a demanda daqueles últimos dias. Que legal. Então, primeiro psicologia, segundo coaching e as palestras, e o terceiro, um pouquinho menor, a faculdade, que eu dou 3 cadeiras, 3 disciplinas, então tem uma carga horária um pouquinho mais reduzida. Caraca. Mas gosto igual de todos. Que legal, meu amigo. O seu dia tem 24 horas também? Tem. Só tem um pouquinho menos de sono. Perfeito. Um pouquinho menos de sono. A minha necessidade de sono, ela em torno de 6 horas por dia, 7 horas ali, tá boa. Eu só preciso dormir cedo. Ah, legal. Preciso dormir cedo. Mas 10 horas da noite eu tenho que estar na cama, porque 4 e pouquinho certo. Eu tô pulando. Que legal. Mas fica energizada, acorda bem. Acordo bem, faço atividade física, faço certo. questão. São horários na minha agenda que eu não marco o cliente, a menos que aconteça algo que aquela pessoa realmente precise muito e seja o meu único horário disponível. Certo. Mas no processo de coaching, eu também aprendi a importância de eu cuidar. Sim. Se eu ficar doente, quem cuida? Perfeito. Então eu preciso estar com a saúde mental, preciso estar com a saúde física ou espiritual, e hoje eu faço questão de distribuir, dentro do possível ali, todos os cuidados. Caraca. Perfeito. Disso tudo que você trouxe agora, tenho certeza que vai estar impactando você que está assistindo. Talvez você seja aquela pessoa que reclama do seu dia a dia. Talvez seja você aquela pessoa que reclama do seu tempo. Talvez seja você aquela pessoa que faz e nunca consegue ter bons resultados. Mas talvez o segredo ele não esteja no fazer, mas esteja no o que fazer. Olha como a Bianca tem muito claro no dia a dia dela. Tem organização, tem disciplina e tem rotina. Tudo muito bem estruturado. Estava na ponta da língua dela, né? Qual a resposta, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, qual o horário que ela tem que dormir, senão não vai dar conta. Faz atividade física, consegue dar conta de 3 filhas. O coaching individual, que é algo que ela faz também. Eu entendo que com as férias das meninas, ela deu uma pausa também, está voltando agora. E você? O que é que precisa acontecer na sua vida, de fato, para que você consiga ter essa organização, esse controle, essa rotina, essa disciplina que pode te levar a lugares tão altos como a Bianca está trazendo, resultados como esse? Talvez seja você que vive procrastinando, que vive se vitimizando, que vive reclamando que a vida do outro é melhor, que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Mas o que será que o vizinho fez para que a grama dele seja mais verde? O que será que o vizinho fez para ter resultados que você tanto sonha, mas só vive apontando, reclamando, se vitimizando? O que é que precisa fazer? Toma a decisão. Eu tenho certeza que a Bianca não teve esses resultados que ela tem hoje do dia para a noite, né? Do dia para a noite, às vezes demora anos para acontecer. Então comece, dê o primeiro passo, não faz academia, vai um dia na semana.
não consegue se alimentar bem, corta um pouco mais o açúcar, o refrigerante, começa a dar o primeiro passo. Ah, não tem uma boa conexão com Deus, faz uma oração de 3 minutos ao acordar ou antes de dormir. Eu não sei qual é o desafio que você tem passado, mas se você não entender que precisa de foco, de disciplina, rotina e organização, provavelmente você vai continuar tendo a mesma vida nos próximos anos, ano após ano. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Né, Bianca? E quer acrescentar, amiga? O perfeccionismo ele atrapalha a vida das pessoas. Porque grande parte das pessoas que ouviram o que você falou, estão esperando a hora certa de começar. Perfeito. Que forte isso. Nós não teríamos começado até hoje. Exato. Se tá bom, se tá perfeito, nós não soubemos, mas nós tivemos o primeiro passo. Perfeito. Até porque para alcançar a excelência é constância. E a maioria das pessoas, pelo que eu percebo, elas querem um resultado muito rápido. Exato. Então, assim, a pessoa de repente se formou agora há 1 ano, ela quer chegar onde você chegou há 20 anos. Calma. Perfeito. Tem um processo. Não vou conseguir ser o Fábio Santos hoje. Vou levar uns... Quantos anos? Muitos anos para ter o conhecimento que você tem, né, Fábio? Mas o Fábio foi um dos meus mentores. Grande parte do que eu estou falando aqui eu aprendi com você, né? Nos nossos treinamentos e conversas, tudo. Então, assim, a sabedoria da gente... aliás, o conhecimento e a sabedoria de colocar em prática o que você me ensina. Sim. Porque se eu venho e entro na jornada e absorvo conhecimento, volto para casa, guardo a apostila e não faço nada... Perfeito. Também não fez sentido. Exatamente. Qual a capacidade que eu tenho de absorver, de buscar conhecimento, mas também a capacidade de aplicar aquele conhecimento que eu adquiri, né? Exatamente. 1% a cada dia. O poder do todo dia eu consigo chegar lá. E outra coisa importante que você trouxe aí foi a questão do perfeccionismo. Foi muito forte, tá? Muita gente espera a hora certa para começar. E aí tem aquela frase que pergunta, né? Qual o melhor momento para se plantar uma árvore? E o melhor momento para plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. Para você poder hoje estar colhendo a sombra dela. Mas qual é o segundo melhor momento? Hoje. Tem que ser hoje. Se você fica esperando o melhor dia de chuva, de terra, ter as melhores sementes, provavelmente você vai procrastinar e vai adiar o colher, o resultado. Então, faz hoje. Começa com o que tem. E muito mais, eu não diria muito mais, mas tão importante quanto começar hoje, fazer o que tem que ser feito, é manter uma rotina, é manter a constância. Porque vamos lá, talvez esse podcast aqui esteja te energizando, né, Bianca? Esteja te ajudando a tomar decisão. Talvez você esteja aí com papel e caneta anotando e tomou várias decisões ali. E, cara, eu vou começar amanhã. Amanhã é quarta-feira. Mas do dia que a gente está gravando aqui. Mas se você não continuar na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, provavelmente você vai voltar para onde você estava. Ou talvez pior, porque agora vai ter a frustração. Então você pode voltar não para onde você estava, mas para um lugar negativo, um lugar pior. Não existe platô. Ou estamos subindo ou descendo. Perfeito. E isso que você falou, Fábio, forte também, porque às vezes a pessoa fala assim, na segunda eu vou começar. Esquece essa mania de segunda-feira. É agora. Para que segunda? Você vai procrastinar mais quantos dias para começar? Perfeito. E muitas vezes essa pessoa que é a perfeccionista, ela tem conhecimento. Ela não tem a segurança. Está com a identidade fragilizada. Exato. Aí pega um outro no caminho que não tem tanto conhecimento, mas tem ação. E é o poder da ação. Às vezes a pessoa é mais focada, tem constância, acaba passando na frente. Que legal. E a pessoa de novo olha para fora e se frustra. Por que não fui eu? Por que será que não foi? Por que será? Por que será? A resposta é bem clara, né? Interessante. Porque não fez o que tinha. Fala mais, né, Bianca? Fala mais. Tinha que ter feito o que tinha que ser feito. Né? Você falando aí agora me lembrou alguns pontos. Às vezes as pessoas esperam chegar. No próximo mês eu inicio. Na segunda-feira eu começo. As minhas maiores decisões, eu não lembro a data. Eu não lembro, eu não tenho anotado, e talvez seja importante para você, para mim também é. Mas às vezes eu puxo da mente e eu não lembro. Por quê? Porque não foi dia 1º de tal mês, na primeira, segunda de tal mês, não. Eu já tinha tomado a decisão algumas vezes, compartilhando com vocês aqui, de parar de tomar refrigerante. Mas eu sempre voltava.
Em dezembro do ano passado agora, eu tomei essa decisão e eu tenho certeza que não tem volta. Eu nunca mais vou tomar refrigerante na minha vida. E que dia foi que eu tomei essa decisão? Não lembro. Porque não foi algo premeditado. Não foi algo programado. Tal dia, como algumas pessoas fazem, né? Vou começar a dieta segunda, mas sexta, sábado, domingo agora, eu vou caprichar. Vou comer tudo que eu tenho para comer, porque segunda-feira eu vou entrar na dieta. E aí você não consegue. Eu levantei decidido, a partir de hoje eu não tomo mais refrigerante e acabou, e não tenho tomado e não vou tomar, não lembro a data. Então para com isso de se programar para iniciar algo que você sabe que precisa iniciar hoje. Começa hoje. E Bianca, entendendo um pouco mais sobre essa organização que você trouxe da psicologia, que é o primeiro, que tem o coach e as palestras ali no segundo, e que tem a parte da universidade, né, professora universitária aí nesse sentido. Quanto que te toma hoje de tempo a psicologia, já que é o que você se dedica mais tempo? Eu acredito que em torno de 20 horas semanais. Caraca. 20 horas semanais. Certo. E essa questão das palestras que você leva, é sempre para a empresa? Como é que funciona? Hoje sim, o foco são empresas. Certo. O ano passado eu tive em alguns estabelecimentos de saúde, mas eu gosto mais da pegada do business ali também. Legal. De trabalhar liderança, gestão, de fazer ferramentas, desde o pessoal de fábrica até com gestores. Então, na empresa eu fico em torno de 3 horas por semana. Legal, perfeito. E sobre essas palestras, na verdade, de uma forma geral, qual que é a dor, a necessidade ou o sonho que você mais ajuda essas pessoas? Por que as pessoas te procuram, né? É aí onde está o seu propósito. Fala mais sobre isso. Eu acredito que o resultado ele acabe batendo na inteligência emocional, porque a demanda ela vai vir como uma demanda da equipe. O problema está na equipe, mas geralmente vai cair na falta de inteligência emocional da gestão ou na falta de ferramentas. Eu tenho um problema, mas eu não sei como resolver. E é essa ferramenta que eu alinho e aplico. E aí levo para a gestão sugestões ali dentro da viabilidade, o que dá para fazer, o que a empresa disponibiliza. Às vezes eu tenho que retirar alguns colaboradores e ter uma conversa. Às vezes eu tenho que conversar com um líder, com um gestor, explicar mais claramente aonde está pegando, onde é o calo. Mas inteligência emocional e falta de habilidade. Então, o líder, ele sabe direitinho onde está o calo dele, mas ele não sabe como resolver. Caraca. Então, ele precisa de alguém que venha e fale, o que eu faço? Eu já sei qual é o problema, e eles sabem, de fato. Mas e aí, como que resolve? E aí é onde você entra com ferramentas, com a sua experiência e consegue ajudá-los nesse sentido, né? Isso, ou através de uma palestra, ou através de um treinamento propriamente dito, ou nós nos reunimos em algum local mais aberto. Gosto bastante de lugar com natureza. Sim. Então nós vamos para hotel um pouquinho mais longe da cidade, onde tem campo, tem natureza, para trabalhar essa conexão. Porque são pessoas que geralmente ficam muito tempo trancados em escritório. Sim. Então, ter uma conexão com a natureza espiritual para a gente conseguir fazer uma expansão, literalmente, da mente. Assim, é uma experiência. Sim. Tem que ser uma experiência prazerosa. Perfeito. Se for chicote, dói demais. Isso. Dói demais. Certo, não, né? então dá um jeito de trabalhar o prazer e alinhar tudo em harmonia. Então, não tem assim o fulano é o errado. Tem um todo. E esse todo é trabalhado ali em algumas horas por semana e tem funcionado muito bem. Que legal, que legal. Então, inteligência emocional e ferramentas certas. Com aplicabilidade, você aplica nos gestores, ensina como eles aplicarem também nos seus colaboradores, nos seus funcionários. A frequência, se fica melhor presencial de acordo com a estrutura deles. Se dá para um dia os gerentes entrarem online e aplicar a ferramenta online. Que legal. O que eles podem fazer? Então, eu dou essa estudada como um todo na rotina deles e deixo ali uma orientação para eles seguirem. E depois, fazer aquele acompanhamento esporádico e eventuais ajustes. Show. Já aconteceu de deixar tudo redondinho e 3 meses depois a equipe ter mudado toda. Perfeito. Ou da equipe ter alinhado e de repente acontece alguma coisa. Já aconteceu do dono da empresa falecer,
por motivos de saúde precisar se afastar e assumir uma nova pessoa e a pessoa não ter noção do que a gente estava fazendo. Sim. Isso é o de menos, a gente vai ajustando. Entendido. Então, entendendo que toda empresa precisa ter os 3 setores, estratégico, tático e operacional. Você não somente cuida, né, ajuda ali o gestor, o empresário, o dono da empresa, mas também vai no setor tático, no operacional. Isso. As suas palestras é pro todo, né? Isso. Identificando primeiro ali onde é que tá, entendendo o que você trouxe, que não é problema de X ou de Y, mas é do todo, né? Isso cria, eu acho que um ambiente propício aí, até para que eles te recebam bem, né? Geralmente quando tem uma palestra, uma mentoria, algo voltado para a empresa, para melhoria, tem funcionários que já se fecham para aquilo inicialmente, né? Eu vivo isso também, mas quando você cria esse ambiente, né, na natureza, traz que não é culpa de X, de Y ou de Z, você consegue trazer o seu conteúdo com uma leveza maior e com uma aceitação de todos eles. Porque às vezes a cultura organizacional tem essa pegada de culpar um setor ou alguém. Sim. E nós temos que chegar com cuidado e fazer essa desconstrução para entender que não é um ou um setor. Existe um todo que precisa ser alinhado. Perfeito. E ali vai que vai. E dentro da empresa eu tenho que transitar entre os 3, estratégico, tático e operacional. Sim, mas a Bianca, ela é uma pessoa estratégica. Legal. Eu sou estratégica, assim. Se não fosse, não daria conta disso tudo, né? Exatamente. No tático eu já opero com uma performance menor. Sim. E no operacional, então eu entendi aonde é o meu lugar e aonde eu consigo performar melhor. Que legal. Então, assim, eu tenho o meu momento ali de operacional, mas o meu operacional, ele é estratégico. Perfeito. Que na consulta Olha que legal né? isso. Fala de novo essa frase aí. Fala de novo. Essa foi forte. Na psicologia, por exemplo, operacional, estamos nós 2 aqui. Estamos fazendo nossa consulta. Certo. É operacional, depende de mim, mas é um trabalho estratégico. Então, assim, exato. Então, nessa escolha, nessa intencionalidade por performar, eu fiquei com as demandas onde se concentra o estratégico, que está ali o meu potencial. É ali que eu entendo que eu performo melhor. Que legal. E se todo empresário entender que ele precisa estar mais tempo no estratégico, o negócio vai para o próximo nível, né? Conheço, dou mentoria, atendo no coaching individual, vários empresários que preferem, né? Desculpa, que preferem não, que ainda não têm o conhecimento que eles precisam estar no estratégico. E são empresários centralizadores, totalmente fazedores. E se ele está no operacional, se ele está fazendo, quem é que está pensando no crescimento da empresa? Quem é que está olhando para o futuro, traçando o planejamento estratégico, direcionando a empresa, né, com o leme mesmo do barco da empresa? Ele vai acabar indo para onde o mercado levar. Exato. Porque ele é nada mais, nada menos do que um funcionário caro dentro da empresa. Se ele sai do estratégico, que é onde ele deveria ficar, e fica no operacional, ele nada mais é do que um funcionário caro. Entendendo um outro ponto que você trouxe a inteligência emocional e o poder das ferramentas. E ferramentas, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Os nossos cursos, você que já fez todos, se eu não me engano, né? Falta algum, não? Falta um. Falta um. Caraca, de toda a nossa grade, a Bianca já fez quase todos os cursos, né? E são muitos, tá, gente? Em todas as áreas que você imaginar. Inteligência financeira, inteligência emocional, entender de perfil comportamental, entender de comunicação avançada, coaching, enfim. Mas os nossos cursos, você é prova viva e pode confirmar isso, todos os nossos cursos, além de ter um forte impacto emocional, que é o nosso carro-chefe, todos os nossos cursos, os nossos alunos saem com ferramentas para poder aplicar na sua própria vida, para poder aplicar nos seus mentorados, na sua família, no seu dia a dia. E um dos cursos voltado para o business aqui, os 2 mais fortes são o BHP e o ML5. E gostaria que você contasse um pouco de como foi a sua experiência nesses 2 cursos aí mais voltado para o business. Olha, eu vou te dizer que o primeiro treinamento da jornada eu caí no BHP. Caraca! Forte, com o Thiago Zanini, que sorte! Olha só! Já pensou? Caraca! Já caí com o Thiaguinho no primeiro. E ele tinha uma pegada muito assim, tem que fazer agora. E quando você falou assim, as maiores decisões da minha vida, eu não lembro quando foram, na hora me veio. Eu lembro. Não da data, mas foram durante os treinamentos. Perfeito. Sabe quando legal. Pergunta que fichas caem que você que decisões você toma? Isso. O pessoal ia anotando.
E eu não lembro exatamente o que o Thiago fez com a gente, Sim. mas ele dava umas pausas e falava assim, tomou decisão, faz já. E eu peguei aquilo. Agora a decisão vai caindo, vai tomando. Pego o meu celular ali, ó, já vou resolvendo tudo durante o treinamento. Então, assim, eu aprendi a não fazer depois. Sabe assim, Bianca, você tem o telefone do fulano? Depois eu te passo. Não tem depois mais. É agora, é já. É agora. E isso, assim, cortou a procrastinação e muito. Porque para que fazer depois o que eu posso fazer agora? Exatamente. São coisas tão pequenininhas que você olha a agenda às vezes, de algum cliente que se diz procrastinador, é só pequenas coisinhas. Perfeito. Pequenas coisinhas que com uma decisão, poucos segundos a pessoa faz. Por que não faz? Exato. Sabotagem. Perfeito. Pura sabotagem. Então faz agora. Não faz deixa pra agora. Depois. Caí no BHP, grandes decisões foram tomadas, grandes resultados vieram. Sim. E depois não lembro a sequência. E, o ano passado tive a bênção de me formar Platinum. No final do ano estava no meu mural da vida extraordinária. Até hoje eu não acredito que a primeira vez que eu vi a lista da jornada e vi o valor monetário, ó a crença. É a crença batendo forte. Uau! Da onde eu vou tirar, mas eu quero fazer. Eu fiz. Amém. Aconteceu. Aconteceu. E assim, vou te dizer que eu não consigo imaginar minha vida sem esse conhecimento, Fábio. Caraca, amiga. Não consigo. A Bianca antes do conhecimento. Não. Lembra da Boa Sorte, do livro? Sim, então, eu vou jogando a sementinha da jornada. Perfeito. Por onde eu passo. Porque quando eu vejo alguém com alguma crença, e eu já falo, para de brigar, amigo. Comunica amor. A pessoa quer enforcar a gente, né? Exato. Como que eu vou comunicar amor se a pessoa tá me agredindo? Não responde, a crença dela não é tua. Ela quer brigar, ela quer reclamar, é dela, não é teu. Corta. Mas, já fiz 10 vezes, não é 10. É 1000. Exato. Não tem fim. Não tem fim. Então, eu não tô entendendo. Vem pra jornada. Só vem. Caraca. Depois que você entra aqui, as coisas acontecem. Tá? E eu venho de uma profissão muito rígida. A psicologia ela ainda é rígida. E o coaching é uma ciência mais nova e ainda existe um preconceito de muitos colegas de profissão. Sim. E eu falo com propriedade de 20 e poucos anos de psicologia. O coaching, ele é transformador. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, de competir, de nada. Mas elas se complementam de uma maneira tão linda e tão transformadora. Exato. E aí, junta com todos os treinamentos, o ML5 teve uma riqueza absurda de ferramentas. Que eu acho que não tem uma que eu possa te dizer assim que não, essa daqui não... Todas elas? Todas elas são. Que legal, minha amiga. E você trouxe um ponto, vários pontos, né? Mas essa questão da psicologia, né? Seria tão legal que a gente pudesse unir, né? Coaches, psicólogos, né? O quanto a gente poderia agregar na vida das pessoas. Sim. Independente se é empresário, se não é, mas antes do empresário tem uma pessoa ali. E o que a gente mais é instruído, né, falando do nosso lado aqui do coaching integral sistêmico, nós somos instruídos a indicar aos nossos clientes, a depender da situação que ele esteja, que ele faça terapia, que ele vá para um psicólogo. E me corta o coração quando eu vejo um psicólogo, né, dizendo que coach não funciona, que coach não dá resultado, né? Talvez sim, alguns coaches não deem resultados, como alguns psicólogos também não dão resultados. Exatamente. Como alguns médicos, alguns advogados, alguns engenheiros. São profissões e profissões. Mas quando a pessoa vivencia tudo isso que eu e você vivenciamos aqui, sob forte impacto emocional, uma jornada transformadora que nos leva para um próximo nível, cara, dá resultado. Dá resultado porque eu vivi e porque você viveu também nessa situação, né, minha amiga? E a pessoa tem que pagar o preço. Exato. Se quer viver o extraordinário, tem que vir. Exato. Tem que vir, vai ficar olhando os outros viver até quando, como diz o Fábio. O que falta? Aperta esse povo, aperta esse pessoal aí, né? Não é? Tem muitas pessoas prontas para receber em quem quiser entrar. Isso. Mas falta a decisão. Eu vou lá ver o que tem, o que tanto fazem, o que eles estão fazendo. Exato. Se alguém conseguiu, você também consegue. Caraca, que forte. Se alguém conseguiu, você também consegue. Não fica de fora só julgando, né? Olha, por que será que pessoas que entram nessa sala de treinamento, que vive ou toda a jornada, né, um curso ou toda a jornada, melhoram os seus resultados? O que será que acontece?
Se você nunca se perguntou isso e nunca teve vontade de experienciar, eu te convido, né? Eu junto com a Bianca aqui, se permita. Talvez não seja o momento de já fazer um curso direto, um treinamento, mas vem numa palestra, vem num workshop, comece a acompanhar as nossas redes sociais para entender o conteúdo que a gente entrega, conversa com alguém que você conhece, que sabe, que teve a vida transformada, a vida impactada de alguma forma, e aí tenho certeza que você vai começar a acessar o lugar certo, pessoas certas, recebendo o conhecimento certo, né, minha amiga? E NTV. NTV. Não tem volta. Não tem. Por que você vai querer voltar a ser Exato. uma pessoa sem resultado, com frustrações, com decepções e principalmente sem autorresponsabilidade? Vítima. Por que você vai querer continuar sendo uma vítima? Se você tem o poder na mão, com toda a estrutura de conhecimento, aplicar essa sabedoria na vida pessoal e profissional, Sim. transformar a si mesmo, a quem está ao redor. Sim. Me diz, eu não consigo achar um motivo do porquê que a pessoa não vem. Exato. E nós, entre nós, os colegas mesmos, Sim. nós lembramos fortemente da primeira vez que nós vimos uns aos outros. E às vezes temos fotos, né? E fala assim, nossa, cheguei aqui, ó. Mirradinho, cabisbaixo, um pouco encabulado. E hoje você vê que as pessoas mudam. Tem Exato. algo que fortalece, que... Não sei dizer. Algo renasce. Perfeito. Graças a Deus. Amém. E aqui só vai semeando e frutificando, né? Exato. A mudança, a principal, ela acontece de dentro para fora. De dentro para fora. E quando a gente muda a nossa identidade, cara, é nítido, né? O nosso semblante muda, a nossa estrutura corporal muda em todos os sentidos. Minha amiga, antes, a gente já está encaminhando para o final aqui, né? Coisa boa passa rápido, né? O tempo voou aqui. Antes de te pedir um direcionamento final, uma frase final, algo que você falaria para todos que estão nos assistindo, eu queria te fazer uma pergunta antes. E a pergunta é, olhando para toda a sua jornada, tudo que você viveu aqui na Febracis, praticamente todos os cursos, pergunta difícil, tá? Tá. Qual que foi o conteúdo, o curso, ou a ferramenta, ou o momento mais forte, mais importante para você, que te mudou talvez como pessoa, como mãe, como esposa, como empresária? O treinamento mais forte foi formação em coaching. Caraca. Foi formação em coaching, eram 2 módulos de 4 dias cada um. Eu fiquei sem dormir os 8 dias. Meu A Deus. minha cabeça explodia. Eu não consegui dormir. Era tanta informação, eram tantas crenças que eu tava assim, eu passei 4 dias acordada. Aí teve um mês Isso. que nós tínhamos que fazer as tarefas, né? Sim. E tudo para voltar para o segundo módulo. No segundo foi mais uma lambada de 4 dias. Eu passei mais 4 dias sem dormir. E por qual motivo? As Esse sem dormir? crenças, a cabeça pensando, uau, crença o tempo todo. Fichas caindo. Sim. Fichas caindo e decisões que precisavam ser tomadas pela Bianca, não por outra pessoa. Caraca. Então, assim, e aquilo que eu te falei, não era assim, quando terminar eu vou fazer. Eu já ia fazendo, então a cabeça estava desse tamanho. Foi o treinamento, para mim, mais impactante, porque ele mexia com identidade. Era a base. Sim, Então, sim. assim... E a sua não estava tão legal, então? Eu descobri ali. Caraca. Você nem sabia? Não sabia, Achava não. que a sua vida estava ótima? Eu sabia que tinham coisas a melhorar, mas eu não tinha a noção da complexidade que aquilo poderia estar respingando nos meus resultados. Certo. Então, ali, não é só descobrir as crenças, é trabalhar e ressignificar, tem todo o trabalho. Sim, sim. Então, assim, forte, foi forte. Caraca. Foi com o Ronaldo. Legal. Legal, grande treinador. Grande treinador. E a partir dali, as coisas começaram a mudar. Ali ali as fichas caíram, digamos assim, que caiu as vendas. Sim. Que você nem sabia que tinha. Nem sabia que tinha, mas eu consegui fazer um link com os treinamentos anteriores e muitas coisas iam caindo. Como às vezes eu tô andando num lugar completamente aleatório e ainda cai ficha. Até hoje, não Até para hoje de cair, não para né? de cair. Então, você lembra de um pensamento, vê alguma coisa e, uau. Então, todos são importantes. Sim.
Mas eu tive colegas, assim, por exemplo, no inteligência financeira, que saíam da sala passando mal. Perfeito. Então, assim, Acontece. cada um tem o seu ponto de vulnerabilidade. Perfeito. Mas eu acredito que o importante seja vir pronto para transformar. Sem mecanismo de defesa e o orgulho, sem comentários. Essa palavra pra gente não... Exato. Já não tá longe do vocabulário. Se liberta, desconecta, porque a gente vem para mudar e para ser uma pessoa melhor. Caraca. Minha amiga, que top isso aqui. Isso aqui não foi só um podcast, isso aqui foi uma aula. Né? Isso aqui foi uma aula aí para todos que estão nos assistindo, que vão nos ver. Quero agradecer demais a sua presença, gratidão mesmo. Obrigada, de verdade, Fábio. Que Deus continue te abençoando, amém. Né? Te dando mais em todos os sentidos para que você possa continuar contribuindo mais. Amém, né? A nós, dividindo seu conhecimento, suas experiências. Eu sei que você faz isso. Que Deus continue te abençoando. Amém, a nós. Gratidão. E para finalizar, imagine que a sua mensagem, o que você vai dizer agora, pudesse alcançar todo o mundo. Imagine que você tivesse esse poder agora de falar para todo ser humaninho aqui dessa terra. O que é que você diria? Olhando para essa câmera aí, olha, fala para esse pessoal aí eu vou agora. falar para vocês a frase que eu ouvi na minha jornada, que foi a que mais doeu. Caraca. É a que mais doeu. O dia que eu ouvi aquilo, foi uma lambada, literalmente. Eu não sei qual é a tua dor, e eu não sei o que você está passando, mas cada um tem a vida que merece. Isso dói. Muito forte. Amiga. Isso dói. Se você está passando alguma dor, você está colhendo. São as consequências das suas atitudes. E não entenda atitude como ação, porque o teu não também é resposta. Aquilo que você decide fazer te leva para algum lugar, e aquilo que você está aí olhando e não faz também. Caraca, meu Deus, merece aplauso aqui, né? Aplaude aí você de casa também. Que forte isso, viu? Doeu. Quando eu ouvi, forte. E até hoje eu penso, gente, o nosso corpo é o resultado do que a gente põe para dentro. Exato. Os nossos resultados, as nossas escolhas, o que a gente faz na vida profissional, pessoal, financeira, enfim. Em algum momento nós tomamos decisões. Ou brincou de que o problema não estava ali. Perfeito. E a conta chegou, então... Cada um tem a vida e o resultado que merece. Caraca! Essa é Bianca Amaral, que esteve com a gente aqui nesse momento de podcast. Gratidão mais uma vez, minha amiga. Que Deus continue te abençoando. E que esse seja o nosso primeiro podcast juntos de muitos aí. Amém, eu recebo. Que a gente possa estar junto aí em outros momentos, contribuindo, trocando experiências. Sempre muito bom estar com você. Obrigada, Fábio. Eu me sinto muito honrada. Você sabe do orgulho que eu tenho de ser uma mentorada sua, ter sido sua aluna no primeiro treinamento ministrado em Curitiba. Perfeito. Então, assim, fico muito feliz de você ter vindo para nossa terrinha, nossa Chuvitiba amada. Chuvitiba. E eu sei o tanto de conhecimento que você tem e do tanto de diferença que você ia fazer, tanto que vem para cá. Profetizou, e você veio e eu tenho certeza que está impactando como você impactou a mim e até hoje. Amém. Muito orgulho de você e da sua trajetória também. Muito obrigada. Muito honrado, minha amiga, em ouvir isso vindo de você. Obrigada. Né? Uma pessoa que eu admiro também grandemente. Gratidão. E vamos nos falando. Podcast aí, vamos marcar o próximo. Certeza que vai ser extraordinário também. Muito obrigada. Gratidão, minha amiga. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Acho que é isso. Uau, Fechou. Obrigada.